Continuando a nossa programação, nós vamos falar sobre as árvores que havia no jardim. Nós temos as árvores agradáveis à vistas e boas para alimentos que havia no jardim, e a árvore da vida, bem como a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava no meio do jardim. Agora, nós vamos entender claramente que nunca Deus fez proibição de comer fruta. Não. A proibição estava no fruto. E como nós explicamos no vídeo anterior, que toda fruta é um fruto, mas nem todo fruto é uma fruta. Então veja só. Então havia árvores, Deus tinha plantado lá no Éden, árvores agradáveis à vista e boas para alimentos. Pronto. Essas árvores não havia proibição para se alimentar desses alimentos que haviam ali no jardim do Éden. E árvores agradáveis aos olhos. Por exemplo, eu tenho aqui, coloquei algumas imagens aqui, pronto. Se tem uma árvore que eu considero agradável aos meus olhos, chama-se o ipê amarelo. Acho linda. O ipê branco também é uma árvore muito bonita. Então veja só, bem como o ipê rosa e outras árvores que nós temos que são agradáveis à vistas. Aquelas árvores que você vê elas e acha tão bonita, estava lá no jardim. Maravilhosas essas árvores, muito bonita. E as árvores que boas para alimento. Então você tem uva, maçã, banana, manga, estava tudo lá. Não havia nenhuma proibição em comer fruta. A proibição estava no fruto. E o fruto está relacionado a comer do fruto estava ligado a um relacionamento. Isso nós falamos no programa passado. Um relacionamento. Então, existia no jardim do Éden a árvore da vida, que era uma pessoa que estava no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal também, que seria uma pessoa. A árvore da vida é Jesus Cristo, e a árvore do conhecimento do bem e do mal é Satanás. Vamos explicar isto passo a passo para nós compreendermos bem. Observe, eu vou por partes. Vamos lá. Então, a árvore da vida, ela é citada 3 vezes no Gênesis e 3 vezes em Apocalipse. Você vê que lá em Apocalipse fala que ao vencedor dar-lhe-ei que tem acesso à árvore da vida que está no paraíso de Deus, no meio do paraíso de Deus. Como essa árvore da vida estava também no meio do jardim, ela é citada 3 vezes no Gênesis e 3 vezes no Apocalipse, se relacionando à mesma pessoa. Que pessoa é esta? Senhor Jesus Cristo. Eu pus aqui uma foto de Huffman só para uma ilustração, para uma compreensão melhor. As pessoas às vezes perguntam como era que ele estava lá. Ora, como? Eu não posso explicar como. Mas que a árvore da vida é Jesus Cristo, é. Se relaciona à mesma pessoa. Por quê? Porque nele estava a vida. A própria Bíblia diz, João capítulo 1, versículo 1 diz, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Toda pessoa que se alimenta de Cristo, ele tem vida. Por isso que Jesus disse, eu sou o pão da vida. Quem comer deste pão tem a vida eterna. Então, veja só, se alimentar de Cristo. Então, esta é a árvore que eu devo se alimentar.
Quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem vida em si. Comer a carne, carne é a palavra. Sangue é a vida que estava em Cristo, o Espírito Santo. Então eu tenho que se alimentar da palavra e do Espírito Santo. Veja que este comer é simbólico. João capítulo 5, versículo 40 diz: E não quereis vir a mim para terdes vida. Então, aí está a árvore da vida que nos dá vida. 1 João capítulo 5, versículo 11 e 12 diz: O testemunho é este, que Deus nos deu a vida. Que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Então aí você está vendo? Esta é a árvore a qual nós devemos ter relacionamento com ela. E o relacionamento é um relacionamento de alma. Está simbolizado através do comer, de forma figurada. Então, enquanto Adão e Eva estavam ali, e eles se alimentavam da árvore da vida, eles tinham vida. Mas depois que tocaram na árvore do conhecimento do bem e do mal, então veio a morte. Então você vê o seguinte: a vida estava ali, Jesus Cristo, e a morte também estava. Da mesma forma como está hoje, Satanás está aí, Jesus também está. Depende de quem você se alimenta. Adão e Eva tinham vida, mas quando comeram do fruto proibido, então veio a morte. Quando tiver aquele relacionamento que era proibido, então veio a morte. Então a árvore da vida, Cristo, está diante de nós. Se alimentar desta árvore é vida. Vamos seguir em frente para que nosso tempo não se esgote. Veja só. Aí nós temos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós vamos entender isso aqui claramente, para que você venha compreender. Veja só. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava lá no jardim do Éden, era quem? Satanás. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 28, versículo 3, diz: Estava no Éden, jardim de Deus. A gente sabe que Satanás é uma teofania caída. Lúcifer era um anjo, um querubim da guarda. Ele foi atirado para a terra. Então ele tem um corpo celestial, um corpo angelical, um corpo teofânico. E a gente sabe que este corpo não faz relações como o sexo. Ele não pode fazer. Não há como. Impossível. Se era impossível, então Satanás vai usar o que já tem. Ele agora vai trabalhar de forma que ele possa pegar algo. E este algo, que antes da queda tinha semente para cruzar com o ser humano, como uma vez a pessoa me perguntou: mas o sangue do animal não pode cruzar com o ser humano? Eu disse: sim. Depois da queda, não pode. Mas antes da queda, antes de cair, havia um animal entre o homem e o chimpanzé, cognominado a serpente. Que este animal tinha um corpo belo, falava e era astuto e sagaz. E esta palavra sutil, que ele tinha muita sutileza, inteligente, significa do hebraico ma'ar, que quer dizer aquele que tem conhecimento de princípios da vida. Esse animal tinha conhecimento de princípios da vida. Se esse animal cruzasse com Eva, que era um animal macho, injetaria sua semente no mundo. Então Satanás
Na sua forma original, ele não podia fazer isto, porque ele é uma teofania caída. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar agora o animal belo, ereto, que falava e que tinha sagacidade, era inteligente e que podia injetar sua semente no mundo. E assim teria uma semente como? No espiritual, uma semente diabólica, uma semente religiosa, e no carnal, uma semente animalesca, uma semente bestial. Veja só. Então, ele usa o que já tem. Satanás não virou, não se transformou em uma serpente. Não, a serpente já existia. E nem Satanás falou através da serpente. Não, a serpente tinha voz. Então Satanás não pode criar nada. Ele usa o que tem para perverter. Então ele pega esse animal, traz uma sedução, seduz a mulher, Eva, através da concupiscência, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, e principalmente a concupiscência da carne, porque toda sedução, quando uma pessoa seduz outra, é sempre para o ato sexual, é prometendo algo que não pode dar, para que ela se entregue a ele. Você sabe o que é sedução. Então, seduziu Eva através da serpente, e depois de Eva veio para Adão. A queda. Quando Eva descobriu o prazer com a serpente, ela despertou o apetite sexual. Ela despertou a libido. E aí, ela queria mais. Então ela foi, deu para o seu marido e comeu com ele. Comeu com ele, sentiu o prazer com ele, porque ela já havia sentido o prazer com a serpente, quando a serpente desvirginou Eva. Então aí você tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, era quem? Satanás. Mas como veio esse relacionamento? Através deste animal cognominado a serpente, que tinha corpo, voz e astúcia, sagacidade. E aí aí veio a queda. Mas vamos seguir aqui em frente para eu dar uma explicação maior para que você compreenda. Bem, vamos lá. Vejam bem aqui e vamos analisar direitinho aqui a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que chamada árvore do conhecimento do bem e do mal? Satanás. Então nós vamos detalhar isso aqui. Veja só. Observe comigo. A árvore do conhecimento do bem e do mal, por quê? Lúcifer, como querubim, conheceu o bem. Ezequiel capítulo 28 diz que ele era um querubim da guarda. E observe, ali ele conheceu o que é viver no bem, é fazer as coisas para o bem. Só que ele não quis se submeter e permanecer naquele local. Ele saiu da sua posição. Então, como o querubim ungido, ele conheceu o bem. Então nós vamos ver que árvore nas escrituras simboliza pessoas, e nós vamos passar por isto para você compreender. Quando a Bíblia fala sobre árvores natural e quando fala sobre árvore como pessoa. Árvores como pessoas. Então veja só. Então, como querubim ali no céu, que Deus dava importância a ele vivia no brilho das pedras preciosas, como diz lá em Ezequiel
capítulo 28, ele conheceu o bem, ele sabia o que era viver no bem, ele sabia o que era seguir as ordens da fonte do bem. Quem é a fonte de todo o bem? Deus. Deus é bom. Então, ele saiu da sua posição e ele se tornou o quê? Ele se tornou conhecedor do mal, diabo, Satanás. Então veja só, eu quero detalhar aqui com vocês. Então agora, quando ele conheceu o mal, contemplou orgulho no seu coração, então ele passou a ser chamado de diabo, Satanás. Diabo como acusador, Satanás como caluniador. Agora ele passa a ser algo que vai produzir o mal. Vai trabalhar somente com o mal, porque ele conheceu o bem e ele não quis permanecer com o bem. Ele não quis, mas ele sabia o que era praticar o bem. Mas como ele saiu da sua posição de querubim, ele passou a ser chamado agora de diabo, acusador, Satanás, caluniador. Então o que é que ele faz? Essa árvore vai trabalhar através do mal agora, só usar o mal. Então ele diz: conhecendo as leis da natureza que Deus deixou no universo para que fosse usada para o bem, mas ele sabendo que estas leis, sendo descoberta, poderia ser usada para o mal, então ele vai usar para destruir. Entre elas está o que? A internet que eu estou usando agora, mas estou usando para o bem. Se tudo que há na natureza fosse usado para o bem, que coisa maravilhosa seria. Então ele vai fazer o seguinte: como ele trabalha agora só com o mal, mas conheceu bem, essa árvore conheceu bem Satanás, mas agora vai trabalhar só com o mal. Então ele diz: eu vou usar essas leis que estão na natureza para praticar o mal, e aí eu vou destruir vidas. Então eu vou usar uma internet para praticar o mal, eu vou usar um Facebook para fofoca, para conversinhas banais, para propagar pornografia, para propagar artistas de novela. E aí eu vou destruir vidas usando esta lei que Deus deixou no universo, de ir buscar o satélite lá em cima. O satélite vai buscar o sinal e projeta aqui na Terra, como está acontecendo agora nessa transmissão para você. E aí eu vou usar isto para o mal. Eu vou usar isto para propagar novelas pornográficas, para propagar sujeiras, imundice, para propagar o carnaval, para propagar futebol, para propagar toda espécie de maldade. E aí eu vou destruir vidas. E poucos são aqueles que utilizam a lei que Deus deixou no universo para projetar o sinal na Terra. Quando os homens descobriram isto e projetaram o sinal na Terra, poucos vão usar para o bem, como eu estou fazendo agora para te ensinar a doutrina correta que teólogos e filósofos e quem quer que seja nunca conseguiram captar isto, mas o nosso profeta nos ensinou a forma correta, o profeta William Branham. Você acha que um teólogo vai deixar a sua posição e se arrepender e dizer: eu estava errado? Um homem de 7ª série, com a revelação divina, traz a verdade para nós. Isto que estava escondido dos sábios e entendidos, e foi revelado para nós. Você acha que eles vão descer até a humildade de dizer: realmente está correto? Não, não vão fazer isso. Então veja só. Então Satanás, aqui para você entender o que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele conhecia o bem como um querubim, deixou a sua posição de querubim e se tornou quem? Diabo, Satanás. Agora tudo que há no universo ele vai usar para
o mal. Vai usar o Facebook para o mal, vai usar o YouTube para o mal, vai usar a televisão para o mal, vai usar um carro. Você pode pegar ele para usar para o bem, como para o mal. Ele vai pegar um carro para que as pessoas usem para o mal, beba, dirija e se acidente e morra. Venha se acidentar e morra. Então é desta forma. Isto é maravilhoso quando se tem a revelação das Escrituras. Então veja só, nós vamos prosseguir. Vamos prosseguir para você entender melhor, claramente isto. Deixa eu explicar melhor para que você compreenda bem. Observe aqui. Vamos para o próximo slide. Você vai ver. Pronto. A árvore do conhecimento do bem e do mal é o seguinte. Esta árvore traz morte. Essa morte veio até Eva, através da serpente. De Eva veio para a morte, veio para Adão. Quando Eva teve o relacionamento, ela caiu. Morte. Ela vem e traz esta morte também para Adão. E Adão traz a morte para a raça humana. Então tudo aqui é uma sequência. Observe só. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela traz o quê? Morte. Esta morte chegou até Eva. Quando Eva teve o relacionamento com a serpente, o que acarretou para ela? Morte. Então ela estava com a morte. Aí esta morte ela vai e traz para quem? Para Adão, quando come com ele. Aí ambos viram que estavam nus. E aí com a queda de Adão, veio a queda da raça humana, trazendo morte. Veja só. Aí os críticos dizem assim. William Branham disse que Lúcifer era a árvore do conhecimento do bem e do mal que trazia morte, e depois ele disse que Eva era a árvore também que trouxe morte. Evidente, claramente, simples de se entender. Olha aqui como é. Quando esta árvore veio até Eva, através da serpente, trazendo morte, ela trouxe a morte para Eva. Eva passou a ser, agora que estava com a morte, passou a ser a árvore que detém a morte. Então agora ela vai trazer a morte para mais alguém. Quem é esse alguém? Adão. Quando a morte chega para Adão, Adão agora é detentor da morte. Ele vai trazer a morte para mais alguém. Quem é esse alguém que ele vai trazer? Toda a raça humana. Depende de onde a morte chegar, que você pode ser uma árvore da morte. Se você tiver relacionamento com Satanás, você será uma árvore que traz morte. Aí como é simples de entender claramente. Quando a morte chega até Eva, ela é a árvore da morte. Então essa árvore da morte veio até Adão. Adão agora é a árvore da morte que acarreta a morte para todos os seres humanos. Veja como é claro isto. Se a morte tivesse chegado só até aqui, e parado aqui, só haveria morte para esses. E não passava mais daqui. Então a raça humana não cairia. Mas como a morte veio para Eva, Eva estava com a morte, trouxe para Adão, Adão estava com a morte e trouxe para a raça. É a mesma coisa da árvore da vida. Vou ilustrar aqui para vocês. Entenda como é que é. Uma foto ilustrativa de Huffman, Cristo como árvore da vida. Veja só. Então esta árvore traz vida. Aqui está eu, que se alimentei desta árvore, trouxe vida para mim. Agora eu sou uma árvore que tenho vida. Então eu vou trazer vidas para quem? Para os seres humanos que vieram até mim. Então veja só.
Observe comigo para você compreender. Então, a árvore da vida é Cristo. Essa árvore traz vida. Quando eu recebo esta árvore e me alimento dela, eu passo a ser vida. Para outros que chegarem até mim, eu passo a ser vida. Então, quando outros vêm até mim, o que é que eu distribuo para o que é que eu distribuo para os seres humanos? Para outros seres humanos, vida. Então eu passo a ser uma árvore de vida. Porque recebi a vida, que é Cristo. Se alimentei desta árvore, eu só posso gerar uma coisa, vida, porque a vida está em mim. Quando a morte chegou para Eva, ela só podia gerar outra coisa, morte. Trouxe para Adão, Adão só podia gerar outra coisa, morte. Trouxe para a raça humana e a raça humana caiu. Então, como é claríssimo de se entender a revelação das Escrituras, como é claro entender as Escrituras quando se tem a revelação. E para isso é necessário ter um profeta para trazer estas pepitas para nós. Trazer esta revelação. Então aí eu creio que você tenha entendido. Veja. A árvore do conhecimento do bem e do mal, Lúcifer, através da serpente, traz morte para Eva. Eva agora é uma árvore que traz morte para Adão. Adão agora é uma árvore que traz morte para a raça humana. Cristo é a árvore da vida, trouxe vida para mim. Agora eu sou uma árvore que tenho vida. Vou trazer vida para outros seres humanos. Maravilhoso isto. Que Deus te abençoe. Então, aí está. As árvores que havia no jardim, as árvores boas para alimento, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore da vida é Cristo, a árvore do conhecimento do bem e do mal, Satanás. E as árvores boas para alimento eram as árvores que eles podiam se alimentar e não tinha proibição. Vejam só, a Bíblia ela foi escrita em tipos, símbolos, parábolas e metáforas. Você sabe muito bem disso. E estas coisas foram colocadas desta forma, para que o sábio e entendido não compreendesse, e os pequeninos conhecessem a revelação. Veja só. Então essas coisas foram colocadas dessa forma com um propósito específico, para que só os pequeninos soubessem. Porque os pequeninos são simples e eles vão compreender as coisas na sua simplicidade. Então, árvore nas Escrituras se relaciona a pessoas. É claro que a Bíblia fala sobre árvores natural, isso é evidente, fala sobre árvores natural, mas não proíbe comer o fruto de uma árvore natural, como uma maçã, uma banana, uma pera, uma uva, nada disso, não proíbe. Então veja só, árvore nas Escrituras, nós vamos mostrar aqui a forma simbólica. Números capítulo 24, versículo 6 diz que Israel era como árvore de sândalo que o Senhor plantou. Veja só, essa árvore de sândalo é uma árvore normal, não, isso é uma figura, comparando a árvore de sândalo com Israel, isto é uma metáfora. Certo? Então está se relacionando essa árvore com pessoas. Israel são pessoas. Então aí está a figura. Salmo capítulo 1 diz que será como a árvore plantada junto às correntes de água, a qual no seu devido tempo dá seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer prosperará. Isto está se relacionando a quem? Ao homem que não se detém no conselho do ímpio, no anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O homem que não faz isto, ele olha a metáfora, é como uma comparação, é como a árvore plantada junto a correntes de água, que tem água, e a água gera vida.
aquela árvore, e aquela árvore dá fruto no seu devido tempo. Então este homem será como esta árvore. Veja, Mateus 3,10. Também está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Que árvore está se relacionando a isto? Pessoas. Pessoas. Isso aí você vê quando João falou para os fariseus. Então aí você vê como é a simbologia das escrituras. Mas entender isto em tipos, símbolos, parábolas e metáforas só pequenininhos. Pequeninos. Aqueles a quem Deus escolheu para manifestar os segredos do reino de Deus. Que coisa maravilhosa. Vamos continuar para você compreender.